Vamos lá. Hoje é 9. 8 é 9. 9, né? 9 do 10, do 12. 9 de 12 de 2025. Inseparados. Preposições inseparadas. Separadas. Senhor Gabriel entrou na sala aí agora. Senhor Gabriel. Shalom, senhor Gabriel. Boa noite. Seja bem-vindo. Está me ouvindo? Bom, coloquei aqui dois termos com a preposição le, tá? A primeira é leisha e a segunda é lemelech. Ou melhor. Da Melech. Preposição está de vermelho. Lá em cima eu coloquei tudo vermelho por conta do Shivar, tá? Aqui é o Lamed com o Shivar, que é a preposição. Aqui é o Lamed com o Patah, que também é uma outra preposição, tá? O que acontece? Se eu colocar só o termo Isha, né? Isha vai ficar uma mulher, ok? Aqui
nós não podemos esquecer que sempre, aqui, ó, substantivo, certo? O substantivo. Então, na ausência do artigo indefinido, haverá presença de forma indefinida, digamos assim, o artigo indefinido. Então, não podemos traduzir por a mulher, e sim uma mulher. Com a presença do artigo, vai ficar a mulher. Sem a presença, ou melhor, com a presença da preposição, retira-se o artigo definido e coloca a preposição le. Ou seja, agora a minha tradução, ela passa a ser para uma mulher. Para uma mulher, tá? Para é a preposição. Esse uma aqui. Aqui. Aqui vai ficar artigo indefinido. Certo? Aqui a preposição. E aqui eu tenho substantivo. Ok? Para é a preposição. Uma aqui é artigo indefinido. Mesma situação, tá? Esse uma, ele não se refere à questão numérica, tá? Só não está indicando quem é a mulher. Então, por isso, a presença, a ausência do artigo definido com o auxílio do artigo indefinido. Então, mesmo com a presença da minha preposição, não altera na construção. Poderia mudar se houvesse a presença do artigo definido. Aí ficaria ausência, ficaria com ausência, pelo menos para haver a compatibilidade entre as partes gramaticais, né? E agora, sem auxílio da preposição, aí coloca-se o artigo artigo definido. Ok? Então, sem a preposição, uma mulher. Com o artigo definido, a mulher. Com a preposição, sem o artigo, para uma mulher. Ok? A mesma coisa aqui. Lameler. Lameler para o rei. Um rei. A mesma situação. Um rei. Com o artigo definido, o rei. Com a preposição, retira-se o artigo definido, fica artigo indefinido e a preposição. Então, lameler. Tá? Lameler, para o rei. Aliás, para um rei. Não está de azul, agora eu coloco preto.
tá? Então vai ficar para um rei. Para um rei. Não há definição do rei. Só está dizendo para um rei. Para um rei. Então aqui eu tenho a preposição. Aqui o artigo indefinido. Vai dar espaço aqui mesmo. Aqui. Preposição. Substantivo. E o substantivo. Tá? Por que ficou para um rei? Para é a preposição e o artigo indefinido. Não há definição do artigo definido. Não apresenta-se na frase em si, né? Uma outra coisa também, já aproveitar o ensejo aqui, aqui não é sufixo, tá? Aqui não é sufixo. Por que não há sufixo? Porque o termo Ixá, de fato, termina com re. Então, o re aqui não faz parte de uma parte gramatical, digamos assim, por conta que ele, na construção da palavra Ixá, do termo Ixá, o re estar nessa composição faz parte dessa construção. Então, a única coisa que eu tenho aqui gramaticalmente é a minha preposição. Ela está em uma situação prefixada. O meu prefixo aí é a preposição, tá? Agora, na parte de baixo, ela muda, tá? Por quê? Aqui eu tenho a preposição de forma prefixada, e aqui eu tenho um raf final. Esse raf final, ele também em si está na mesma situação do que aqui, ó, a palavra Ixá, tá? Aqui a raiz praticamente a raiz são as três, né? Aí nós podemos formar malach, podemos formar melachim, malkar, né? Fazendo deste raf um kaf com a presença do dagesh dentro. Então aqui nós temos raiz, tá? Então a parte que eu tenho aqui, gramaticalmente falando, é a preposição, tá? Só que essa preposição, ela está de forma diferente por conta da minha semivogal e da vogal patar. A preposição de cima, ela contém um shivá, né? E a minha preposição de baixo contém um patar. Aí ela está se comportando de forma diferente também pela construção dos termos. Ok? Alguém tem uma pergunta a fazer?
Não, não. Dando para levar. Ok. Mais dos termos. O que eu tenho escrito na tela Kiev e Keir. ir, que abre. Kiev e Keir. Como seria a tradução aqui? O prefixo de cima eu não estou reconhecendo, mas é pai. E o de baixo eu não, realmente não conheço. Aqui eu tenho a preposição que, ou cá, melhor dizendo, não é que, é cá. É o kaf mais o shivá. E aqui eu tenho um kaf com shivá. Só mudou os termos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho o termo pai e embaixo eu tenho o termo ir. Ir significa cidade. Então, a minha parte prefixada é a preposição, tá? Que liga a sua, como é que eu posso dizer? Que liga a gramática mais o meu substantivo. Então, literalmente, eu tenho uma cidade. A partir do momento que eu coloco a preposição, fica como uma cidade. Como uma cidade, tá? A maneira como eu estou colocando aqui para vocês, tá? Por exemplo, aqui eu tenho ave, que ave,
Keir. Keav, Keir. Como um pai. Como um pai. Ok? Essas três preposições, elas são as mais conhecidas, tá? As mais utilizadas. Senhor Luan, o senhor está me ouvindo? Sim, senhor, Moré. Sim, senhor. Sim, senhor. Perfeitamente. Só está O senhor embaçando um está... pouquinho a imagem, que embaça um pouquinho às vezes, mas fora isso, o som está perfeito. A semana que vem é 15, né? 16. Hoje é 9, amanhã é 10. Na próxima semana já a nossa aula será no dia 16. Dia 16, a nossa aula já será ministrada pelo Zoom, tá? Esse problema do que aconteceu foi o seguinte: como ele é débito automático, então foi outro aplicativo. E na hora de efetuar a quitação do Zoom, não foi. Ok. Então vamos lá. Uma outra preposição é essa daqui, ó. Ba. Tá? Ba. Que não vai mudar muito o entendimento da preposição be. A diferença é que ba pode ser na, né? No. Por exemplo, quando nós pegamos ali Bamidbar, no deserto, né? Por exemplo, quando nós pegamos, por exemplo, casa, oh. Aqui, aí muda, tá? Aí muda. O que muda? Quando você pega essa preposição, deixa eu ver se dá para colocar aqui embaixo. Dá. Ó, quando você pega essa preposição aqui, ó, B. Quando não está aparecendo direito.
Deixa eu fazer assim, peraí. Nós temos Ba, temos B. São duas preposições. Tá? A B nós já estamos trabalhando, já estamos estudando. Ok? A de cima tem a mesma interpretação, mas ela muda um pouco em alguns aspectos. Por exemplo, quando nós pegamos Bereshit, quando pegamos Bereshit, B, Bereshit. Ó, quando nós pegamos Bereshit foi, em algumas traduções, é lido como mais ou menos assim, no princípio. No princípio. Este no, né, é a preposição. Só que tem um porém. A palavra reshit, aqui, pessoal, aqui, ó, ela é um substantivo, tá? Que significa, ou digamos a sua tradução, melhor dizendo, é um princípio. Um princípio. Né? Mas aqui é com Shiva. Se eu colocar essa preposição aqui e traduzir como no, ela fica meio que deslocada. Por quê? Porque no é aqui, ó. Então pode ser no, pode ser na, certo? Por exemplo, Bamidbar. Bamidbar.
Bamidbar. Bamidbar. Tá? Sua tradução no... Quem sabe o significado de Bamidbar? Aí é fácil. No deserto. Deserto. Como ficaria com a preposição? Bamidbar. Tem gente que lê Bamidbar, né? Exato. Tem gente que fala Bamidbar por conta da sílaba maior. Mas, enfim. No deserto. Aí sim. No deserto. O que muda aí? Hã? É que aqui você não vai dizer no, no um deserto. No um deserto. Não. Você vai falar direto no deserto. Muito embora seja substantivo. Não há conexão quando você diz assim, no um deserto. Por isso que a tradução ela fica no deserto. Bamidbar, no deserto. Literalmente, no deserto. Aqui eu tenho a minha preposição, midbar. Midbar, midbar, deserto. Agora, se eu estivesse sem a preposição, aí ficaria como? Um deserto. Um deserto. Um deserto. Mas com a preposição, aí fica no deserto. No deserto do Saara, no deserto do Bahamas, no deserto do tal lugar, no deserto. A mesma coisa seria eu vou apagar aqui, tá? A mesma coisa seria aqui, ó. Ó, Bahia. Bait, o bait, né? Eu ia perguntar isso, se a pronúncia certa é bait ou bait. Bait por conta que eu tenho o som de duplicado, tá? Aqui eu tenho o som do iud mais o som da vogal. Então é bait, ele duplica.
Fica mais ou menos assim, ó. Daí, quando você fala bike, aí é outra, né? Daí, aí vejo que eu não coloquei a preposição, tá? Só tá o termo em si. Aí a tradução vai ficar uma casa. 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 Uma casa. Se eu colocar, primeiro, aqui não entra esta preposição, vai entrar essa daqui. Na casa. Né? Se todavia aparecer essa preposição que é a enxuvar, se caso aparecer, né? Pode ser com outro termo em si. Eu estou usando termos aqui que podem aparecer no Tanar, mas como não. Mas, todavia, vocês vão ter em mente a parte gramatical, a maneira como ela se comporta. Eu estou usando os exemplos em si, né? Os exemplos. Ok? Só para vocês trabalharem. Certo? Aí, se aparecer a preposição com Shiva, aí será em uma casa. Tá? Em uma casa. Certo? Por exemplo, tem uma questão que eu quero até passar para vocês também. Vai ser muito bom para vocês. Que ela se apresenta com as preposições. Deixa eu só ver se eu encontro aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui com as preposições. Deixa eu ver. Eu tinha deixado marcado. Aqui, não estou achando. Não estou achando. Deve estar aqui para trás. Deixa eu ver se eu acho aqui. Estado de construção. Deixa eu ver. Já são pronomes. Cadê vocês? Estado de construção. Espera aí, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ver se eu acho aqui que eu quero colocar um ponto aqui para vocês. Aqui, achei. Achei. Tem umas frases que é muito bom, tá?
que é justamente onde aparecem as preposições. E é bom para vocês. Eu vou ver se eu escrevo, digito no caso, e envio para vocês, que é justamente a parte onde contém as preposições. Aqui, ver. Com a preposição. Será que está aqui? Acho que é aqui. Não achei. Não achei. Eu vou olhar aqui direitinho e envio para vocês. Tá? Que é justamente onde aparecem as preposições. Aí aparece assim. Quem é a mulher? Misha, mas ali já aparece o termo hel, que é tenda, pode ser tabernáculo, né? Mas é tenda. Mas tem uma parte que aparece casa ali, né? Então, vai aparecer em uma casa, se for com o Shivá, tá? Se ela aparecer com um patar, aí vai ficar na casa, tá? Na casa. Aqui é no deserto, tá? Esse em aqui, quando vocês forem fazer alguma leitura, alguma análise, porque tudo vai envolver a questão gramatical, tá? Tudo vai envolver a questão gramatical, que é pelo menos da maneira como ela vai ser trabalhada, aí vocês vão verificar, né? No deserto. Em deserto não fica muito adequado. Então, no deserto. Aqui não. Um princípio, ou pode ser em um princípio. Aqui, no deserto. Não pode, ou não poderá ficar no um deserto, né? E assim sucessivamente. Ok? Na próxima aula, nós vamos trabalhar outras preposições, já a partir desta daqui, tá? A partir desta, daqui, ó. Tá? Vamos dar outras preposições. Ainda temos preposições separadas, tá? Preposições separadas, tá? Que vocês ainda não conhecem, tá? E aí depois nós vamos ver outros assuntos, tá? Eu acredito que seja já pela sua ordem a questão de pronomes, tá? Pelo menos os sufixos pronominais, tá? Que também vai ser muito bom para vocês. Ok, pessoal? Podemos terminar nossa aula de hoje. Lembrando que a nossa próxima aula será pelo Zoom. Está bem?
Muito obrigado a todos vocês pela presença, que Hashem vos abençoe. Uma ótima noite. Shalom, shalom. Amém. Amém. Shalom. Shalom, Levite. Shalom.